Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustanho, nos horários que dá pra gravar, já tá escuro, né? Cheguei do trabalho, mas ontem à noite eu acabei maratonando a série Volta Priscila, que é do Disney Plus. Eu tinha recebido, na verdade, um release da agência que cuida do catálogo, né, da Disney, dos releases e tudo. E aí, Volta Priscila era sobre a Priscila Belfort. Uma moça que aos 28, 29 anos sumiu em 9 de janeiro de 2004 e esse desaparecimento ele repercutiu muito porque ela é irmã do lutador, né, ex-lutador do Vitor Belfort e eu lembro, gente, que a Joana Prado, a feiticeira, eu nunca fui super fã dela, mas eu acompanhava ela no programa H e tudo. E eu lembro que eu tinha assistido a Casa dos Artistas. E era a época que os dois, porque o Silvio Santos, né, a equipe do Silvio Santos, para quem não lembra, colocou o Vitor Belfort, que era ex-namorado da Joana Prado, na mesma casa. Eles começaram a se relacionar, voltaram o relacionamento dentro da casa, e a partir dali todo mundo começou a acompanhar, queriam ver o casamento deles, acho até que o SBT pagou uma parte do casamento, enfim. E a gente começou a acompanhar tudo isso. A gente, né, quem assistia, era um dos programas de maior audiência que teve, né? Então, foi bem marcante isso. Eu nunca acompanhei muita luta, mas eu sabia, obviamente, quem era ele, quem era ela. E aí, de repente, a irmã dele, né, mais nova, some. Uma moça que trabalhava no centro da cidade, o centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, a Avenida Presidente Vargas é uma das avenidas onde provavelmente muita parte das pessoas conhece, já foi a um médico, já foi a um trabalho, já esteve ali, porque é uma avenida muito grande, cheia de escritórios e muito movimentada, inclusive era muito mais movimentada em 2004, né, onde a gente não tinha tanto home office ou tanta loja fechada, que nem tem hoje em dia, o centro da cidade está quase às moscas, em alguns locais. E essa moça, então, vai trabalhar, ela desce depois de deixar a bolsa ali no trabalho e ela simplesmente desaparece. Ao assistir o documentário, os quatro episódios, a primeira coisa que eu me perguntei é, será que teve algum... Eu sabia que não tinha sido desvendado, mas será que tem alguma linha quase certa do que aconteceu? E a verdade é que até hoje não tem. E aí eu me perguntei mais uma vez por que fizeram essa série, para que eu vou assistir 4 episódios de uma coisa que eu já sei, que eu acompanhei, e que foi um verdadeiro pavor na época, porque aqueles programas de auditório, até aparece o Gilberto Barros, a Sônia Abrão, o Ratinho, né? Ele até não dá entrevista ao Ratinho, mas outros apresentadores, eles fizeram daquilo um show. Então eu lembro muito quando a Daniela Pérez foi assassinada, que as pessoas ligavam, não tinha disque denúncia na época, eu acho, não sei se já tinha. Mas ligavam para a polícia, e era como se tivesse uma arquibancada assistindo aquilo. Então as pessoas queriam palco, as pessoas queriam o dinheiro, porque começou-se a aumentar-se ali a recompensa. E a verdade é que ninguém nunca soube onde estava essa moça. E aí acharam que ela tinha estado em Minas. Uma mulher lá de São Gonçalo, eu acho, disse que tinha matado. E aí um traficante famoso aqui do Rio de Janeiro sequestrou uma pessoa e disse que tinha matado. Mas nunca se soube se esse homem estava blefando ou não, porque essa criatura foi assassinada no meio daqueles tiroteios que entram nas comunidades e saem atirando a esmo. E sempre pega, né? Até que dessa vez pegou no traficante, mas geralmente pega em gente inocente. E aí, e morre também muito policial, né? O que acontece? Ninguém prendeu esse homem para saber se isso era verdade ou não. E é muito duro você assistir tudo aquilo, porque você percebe ali o quanto esse sumiço, o desaparecimento de uma pessoa é muito cruel. Porque para uma mãe, se já é para uma mãe muito cruel você perder uma filha, você imagina você não saber o que aconteceu com essa filha. Mas algumas coisas eu acho que também não são explicadas. Por exemplo, ela diz que a menina, a mulher já, né, tinha pedido para ela leva a filha até o trabalho, de carro, já era um horário meio tarde, não sei qual era o expediente dela, mas ela já entra 10h30 que ela chega. Era a Secretaria de Esportes, imagino que tivesse ali alguma peixada, tô falando do Vitor Belfort, né, porque, enfim, ela não queria trabalhar, ela não devia gostar muito do trabalho. E hoje alguém da família, sei lá, que essas secretarias são sempre assim, né? E aí ela não queria trabalhar, mas não é explicado isso. E aí também tem um namorado, mas o namorado também não é muito envolvido na história. E enfim, tem muita coisa que é mal explicada, assim, sabe, na história, e muito erro também. Então a gente vê assim um compilado de erros, de coisas que a gente tenta entender, mas a verdade é que a gente não consegue. Principalmente porque não foi solucionado.
E aí, gente, honestamente, eu fui procurar por que tinham feito o documentário, porque eu imaginei, gente, né, é sofrido, a gente chora com a mãe, eu me emocionei, a gente viu que o Vitor Belfort, primeiro, ele começou a lutar, ele teve muita raiva, depois ele passou por uma depressão severa, a Joana Prata teve que segurar muito a barra dele, a gente viu a mãe, né, a Jovita, a mãe deles, muito sofrida, né, tendo assim aquela dor, né, de mãe, de tipo, poxa, não sei o que fizeram com a minha filha. E a polícia foi por uma linha de que ela era drogada, sabe, de que ela era viciada e de que ela estava devendo, mas era tudo falácia das pessoas, nada foi provado, mas mesmo assim eles seguiram essa linha e muita gente seguiu, e a mídia também, sensacionalista, seguindo uma linha de que a moça tinha alguma dívida de dívida de droga, por causa dessa linha que inventaram. Eu achei aqui uma matéria, né, até do Terra, onde aqui explica melhor por que fizeram. E o que eu achei interessante dividir com vocês, ó, Vitor Belfort denuncia erros no desaparecimento da irmã Priscila, ninguém investigou os últimos 10 dias. No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort, então aos 29 anos, saiu de casa e pegou uma carona com a mãe para ir ao trabalho, no centro do Rio de Janeiro. Poucas horas depois, a irmã do lutador, Vitor Belfort, foi vista pela última vez enquanto caminhava pela Avenida Marechal Floriano por volta das 13 horas. Desde então, a família vive um pesadelo que não acaba. Hoje, 20 anos depois, o paradeiro de Priscila ainda é desconhecido. É com esse gancho que chega nessa quarta ao Disney Plus a série documental Volta Priscila, que em 4 episódios relata as investigações policiais, a busca da família por pistas e a ação da cobertura midiática das buscas pela jovem. O que eu sempre falo é que alguém sabe. Ela não foi abduzida, uma pessoa, eu tenho certeza que sabe, diz a Jovita, a mãe, né? Eles também colocam eles acho que eles colocaram ela para falar, para mostrar ela quando fez um intercâmbio. Eu não entendi muito a ligação disso, porque você mostrar que uma moça entrou em depressão, tá? Eu também já tive depressão, mas nem por isso eu vou sumir e abandonar todo mundo. Alguma coisa aconteceu, né? Para ela revirar as lembranças da filha, de quem alterna falando no presente e no passado, não foi tarefa fácil. Abre aspas, na minha cabeça, eu iria morrer e as coisas que eu sabia que estavam ficavam ali. Porque apesar de todo santo dia eu viver um luto diário, porque toda mãe vive esse luto diário, a morte faz parte da vida, o desaparecimento, não. Dirigida por Eduardo Rajabal, a série conta com entrevistas Vitor e Jovita Belfort, Joana Prado e José Marcos Belfort, além dos jornalistas Sônia Abrão e Gilberto Barros, cujos programas de TV cobriram intensamente o caso na época. Para os familiares, o documentário é tanto uma forma de manter a memória de Priscila viva, quanto uma tentativa de jogar luz a casos de pessoas desaparecidas. Eu fiquei doente nisso, continua Jovita, falando sobre o processo de separar material do arquivo da filha para ilustrar a série. Eu já estava doente desde que a Priscila desapareceu. Todas as mães de desaparecidos têm pressão alta, diabetes, e é impressionante. Eu, por acaso, fiquei ainda mais doente nesse tempo. Jovita conta que quando o projeto foi iniciado, 4 anos antes desse lançamento, foram 2 anos de pesquisa e 2 de filmagens, ela tinha 3 objetivos: mexer no caso novamente, garantir que os netos conhecessem a tia e, por fim, tratar da logística da busca de pessoas desaparecidas no nosso país. Quando a Priscila desapareceu, eu tive que vir a São Paulo colocar o nome dela no cadastro das mães da Sé. Não existia absolutamente nada no Rio de Janeiro sobre desaparecimento. Mais de 80 mil pessoas desaparecem todo ano no Brasil. Então, o que acontece? São famílias despedaçadas por isso. Segundo Vitor, alguns erros no caso de sua irmã que devem ser abordados e questionados. Uma coisa que eu não entendo é porque a polícia insistiu unicamente em uma linha de investigação. Isso é inaceitável. Houve muitas lacunas e omissões. Ninguém investigou o que estava acontecendo nos últimos 10 dias, nas 2 últimas semanas de vida dela. Diz o lutador, que também diz enxergar agora equívocos de sua parte. Eu era um dos lutadores mais renomados do mundo, no momento máximo da minha vida. Eu consegui ver nos episódios como eu estava em um momento tão único da minha carreira, passando pela maior dor da minha vida. Atualmente, Jovita ocupa o cargo de Superintendente de Prevenção e Enfrentamento ao Desaparecimento da Secretaria de Direito Social e Direitos Humanos. Hoje existe um protocolo para uma família seguir quando passa por isso, prossegue Vitor. Então, espero que a gente possa, com esse documentário, investigar tudo novamente. Existem muitos outros suspeitos no caso. O que eu falo é que todo mundo é suspeito até que me prove o contrário. Implementado em 96, o Amber Alert é um sistema de alerta nos Estados Unidos de crianças que... Eu até estava lá nos Estados Unidos e eles mandaram esse Amber Alert, que eu lembro que eu recebi lá em Atlanta. Assim que uma criança desaparece, eles mandam para todos os celulares dizendo criança desaparecida. Tem muito caso, minha tia explicou, de crianças e adolescentes, né, pessoas que às vezes o marido pega a criança, ou o marido pega a esposa, feminicida, essas coisas brabas assim, né?
Em agosto de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um projeto para implementar o Amber Alert no Brasil. Por enquanto ainda não existe. E aqui também está falando que criaram uma Priscila que não existia, né? Que era uma Priscila que tinha ali questões com vício de droga e tudo. Então, né, bem pesado. Bom, eu gostei do documentário, né? Me emocionei. Tem uma parte do cachorro, gente, que eu quase morri, porque o cachorro dela morreu dias depois, de tanta falta que sentia dela. E eu, quando falo de cachorro, já sabe, mas eu me emocionei também com a mãe dela, né? Com a Joana Prado também chorando por causa da cunhada. Ela mesma dizendo também que o quanto, né, ela teve que enfrentar de tudo e segurar a mão do marido, né, para não surtarem ali com esse desaparecimento que até hoje não foi solucionado. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa minha dica, desse meu vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Beijo grande. Fui.